Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo a mais um comentário bíblico relacionado com as lições da CPAD. E nesse segundo trimestre nós estamos chegando ao final de uma série de 13 lições relacionada com os valores do reino de Deus. Estudo esse relacionado a Mateus capítulo 5, 6 e 7, ao Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. Então, durante as instruções de Jesus trabalha sobre os valores, a ética, a moral daqueles que são seus seguidores. O que ele espera dos seus seguidores? Ele dá esses ensinos. E nós vamos ver que, na conclusão desses ensinos, o Senhor Jesus Cristo vai nos trazer uma grande verdade. Aqueles que se dizem seus discípulos precisam praticar os ensinos do seu mestre, as verdades que ele deixou para os súditos do seu reino. Então, a lição de hoje, ela está no capítulo 7, versículo 21 ao versículo de número 27, aonde nós estaremos comentando o que esses versículos que Jesus, ele instrui aos seus discípulos. Então, o mestre, ele começa o texto, versículo 21, nem todo o que diz. Então, nem todo aquele que diz, aquele que fala, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Então, Jesus, ele está dizendo que nós precisamos praticar a verdade do Evangelho. Então, para entrar no reino de Deus, o homem só entra se nascer de novo. E para entrar no reino dos céus, além de nascer de novo, o homem precisa viver dentro da vontade do Pai, na sua palavra. Então nós vamos ver que Jesus fala que ele é a porta. Então, se nós entramos por ele, nós precisamos seguir o quê? O caminho estreito, o caminho apertado, e andar olhando para ele. Então, é importante aquilo que se diz, aquilo que se fala, mas é essencial que se pratique aquilo que você está professando. Então é isso que nós vamos encontrar Jesus orientando, advertindo os seus discípulos a respeito disso. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, consiste muito mais além, porque consiste em atitudes, consiste em ações daquilo que nós estamos professando diante da nossa caminhada. Então Jesus, ele orienta sobre o que? Um julgamento. E vai chegar um dia que todos nós seremos julgados. É claro que para aqueles que forem salvos haverá o julgamento do tribunal de Cristo, que é um julgamento que é para provar a obra de cada um. Nós já estudamos a respeito disso, mas esse julgamento aqui, ele não é um julgamento para verificar nossas obras. Esse aqui é um julgamento condenatório. É um julgamento do qual
haverá o quê? Haverá uma separação definitiva em relação a Deus, aonde a pessoa não vai entrar no reino do céu. Então tem muitos que entram no reino de Deus, mas se não cumprirem a palavra, eles não permanecerão no caminho e não chegarão ao reino dos céus. Então Jesus, ele está dizendo que nós precisamos viver a verdade do Evangelho, obedecendo aos preceitos de Deus e aos ensinamentos que ele deixou. Olha só, ele diz, olha, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome nós não pregamos? Em teu nome nós não expulsamos demônio? Em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas? Então o Senhor Jesus Cristo, ele não nega que as pessoas, elas tenham realizados ali essas coisas em nome de Deus. Mas o caráter delas não era verdadeiro. Elas verdadeiramente não obedeciam os princípios relacionados ao reino dos céus. Então Jesus mostra que a pregação, que os milagres, as maravilhas realizadas, não são provas de que uma pessoa é verdadeira, de que as suas atitudes, elas são boas. Então muitos estão maravilhados com pregações, com profecias, com expulsão de demônios, com maravilhas. Olha, são algo realmente espantoso. Mas os discípulos de Jesus não serão julgados por essas coisas, mas pelo caráter demonstrado diante da sua caminhada aqui nessa terra. Olha o que Jesus vai dizer para eles. Eles dizem, né? Senhor, Senhor, nós pregamos, profetizamos, realizamos muitas maravilhas. E aí Jesus vai dizer, naquele dia, abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então nós vamos ver que a pessoa, mesmo sendo iníqua, uma pessoa ímpia, ela pode realizar alguns feitos, mas isso não prova que ela é verdadeira, porque muitas vezes Jesus cura, mas não é porque a pessoa que está sendo usada como instrumento, ele cura pela misericórdia do outro que está ouvindo. Muitas vezes ele vai libertar as pessoas, não é porque a pessoa tem algum poder, alguma coisa, não, porque tudo é dele, tudo opera para que o seu nome seja glorificado. Só que essas pessoas estão fazendo essas coisas, não estão buscando a glória para Deus. Não estão fazendo para o Senhor. Embora eles dissem, em teu nome nós pregamos. Porque o mais importante de pregar é viver essa verdade. Então Jesus, ele nos mostra que fazer a vontade do Pai é que vai nos identificar como seus discípulos. Obediência é uma condição para entrar no reino de Deus.
Então a vontade do Pai é que todos nós verdadeiramente venha ser demonstrado o quê? O caráter, a essência do reino em nós. Porque todos aqueles que estão ligados em Cristo recebem vida dele. Logo, as suas obras serão obras que vão glorificar o quê? O nosso Pai que está no céu. Então, Deus não se deixa impressionar pelas atitudes dos homens. Então, aparentemente, eles demonstravam que eram espirituais, faziam o quê? Coisas boas, faziam boas obras. Só que as suas práticas condenavam tudo aquilo que eles deveriam reprovar. Nunca vos conheci. Aquilo que nós estamos fazendo é verdadeiramente para Deus? As nossas atitudes, elas glorificam a Deus? Essas pessoas faziam o quê? Faziam obras, só que o seu caráter, a essência que havia neles, não era algo da qual Deus se agradava. Então, o Senhor deseja que nós venhamos sermos identificados como seu discípulo através das nossas atitudes. Então, os discípulos devem fazer a diferença no mundo através de uma vida que glorifique a Deus e rejeita ao pecado. Então, ouvir é essencial e obedecer à palavra de Deus. Jesus disse, olha, todo aquele, pois que escuta as minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhar a um homem prudente. Então, nós vamos ver que Jesus, ele fala que haverá tempestades, haverá dificuldades, haverá tribulação. Ele não fala para os seus discípulos que será o que? O mar de rosas, que será uma vida sem batalhas, sem lutas. Pelo contrário, Jesus diz que essas coisas farão parte da nossa caminhada. Só que ele está dizendo, aquele que ouve a sua palavra e as pratica, será semelhante ao que é o homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Então Jesus está dizendo que aqueles que ouvem a sua palavra e as pratica, a construção da sua vida dentro da palavra de Deus, então mesmo que essas coisas venham sobre si, vêm as lutas, as aflições, as tempestades, ele não vai ser abalado por isso, porque ele está firmado em Cristo, está firmado que na sua palavra, está firmado que em seus ensinos. Então, para termos um alicerce sólido, nós precisamos primeiramente ouvir o que há palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então é essencial que a nossa vida venha a ser edificada, construída, tudo aquilo que nós vamos realizar dentro da palavra de Deus. Então é essencial que o seu discípulo aprenda a ouvir e se esforce para praticar essa verdade. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Vamos ver que ele atenta às minhas palavras. Então, precisamos estar alicerçados aqui nos ensinos de Cristo. Então, é importante
que toda a nossa casa espiritual, ela seja construída sobre um propósito que Deus estabelece para nossas vidas. Então Jesus, ele é o nosso arquiteto, é o nosso engenheiro. Ele projeta o quê? Ali os meios para termos vitória diante da nossa caminhada e não sermos subjugados ou destruídos diante da chuva, dos ventos, diante das tribulações da vida. Então tem dois tipos de fundamento para construir o que é a nossa casa espiritual. Mas infelizmente, meus irmãos, tem alguns que querem construir sobre areia. O que é areia? São os conceitos humanos. Os conceitos filosóficos dos homens. Não estão fundamentados na palavra. E quando há uma construção que não está fundamentada em Cristo, na sua palavra, que é a rocha, nós vamos ver que quando vem a tempestade, vem os alagamentos, vem os ventos, nós vamos ver que esse edifício, essa casa, ele entra em ruína, ele cai. Então todos os nossos projetos de vida, de família, tem que ser construído, edificado sobre a palavra de Deus, para que possamos alcançar a vitória. Então a tempestade faz parte da nossa vida, essa é a grande verdade, mas a maneira de não cairmos diante dessa tempestade é estarmos firmados na palavra de Deus. Então o Senhor, ele vai nos mostrar essa grande verdade. Então Jesus é a nossa verdadeira identidade. Se nós somos filhos de Deus, precisamos andar como seus filhos, praticando a sua palavra, o seu querer. Então, nós aprendemos isso nesse último texto que o Senhor Jesus Cristo nos deixa. Nós precisamos temos uma identidade. E a nossa identidade, nós vamos ver que ela traz você pega na sua célula de identidade, ela traz ali a sua imagem, a sua fotografia, que as pessoas quando pegarem vão olhar ali, vão identificar você. Então a nossa identidade é Cristo. As pessoas precisam ver em Cristo através de nós, de nossas atitudes, de nossas ações, porque as nossas atitudes precisam falar em mais alta do que as nossas palavras. Não adianta falar, dizer Senhor, Senhor, se não cumpre a sua palavra, o seu querer. Interessante que a identidade, ela traz uma filiação. Quem pega identidade, olha, fulano, filho de cicrano. Então a nossa identidade demonstra de quem nós somos filhos. Deus, nele está a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Se nós somos filhos de Deus, a nossa identidade, ela vai transmitir o quê? A verdade. Como que você quer ser identificado como filho de Deus se você anda na prática da mentira? Se Deus é amor, a sua identidade vai estar escrito lá, o Pai é amor. Então você vai praticar atos de amor. Se Deus é bom, você vai praticar atos de bondade. Interessante que na identidade traz ali, fulano, natural de tal lugar.
Então nós temos que trazer a nossa naturalidade, vai estar ali na identidade, na nossa maneira de agir. Somos cidadãos do reino dos céus. A nossa pátria, ela está em cima. A identidade traz ali a data de nascimento. Então aqueles que encontraram a Cristo nasceram de novo. Reflete uma nova vida. Então que Deus nos ajude, Deus nos dê graça, né? Que esses ensinos que nós aprendemos no Sermão do Monte são ensinos para serem vividos. A preciosidade desses ensinos só pode ser provada se nós praticarmos tudo aquilo que Jesus deixou instruído para que nós venhamos viver e ter um caráter transformado, a fim de que o nome de Deus seja glorificado em todas as coisas. Amém? Então, na próxima semana, nós vamos estar iniciando um novo trimestre, né? São mais 13 lições que nós aqui neste canal, nós estaremos aqui, na medida do possível, trazendo todas essas lições para que você tenha um conhecimento a mais relacionado à palavra de Deus, à sua obra, ao seu reino. Até um próximo encontro, Deus assim permitindo.